Saudações ao companheiro pastor Cambuim, ele que nos enviou um versículo da palavra de Deus para a nossa meditação. Esta palavra, ela é muito forte. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos 91, versículo 1. Ao ler este versículo da palavra de Deus, companheiro pastor Cambuim, me fez lembrar de uma situação que eu passei no ano de 2006. Vínhamos com o pastor, o deputado federal, pastor Filemon Rodrigues, e Pedro do Paletó dirigindo. Eu vinha no banco de trás. De repente ali no Rio Paraíba, uma curva que tem ali, o Pedro do Paletó, ele dirigia com alta velocidade. E nesse dia muito mais, porque tínhamos um compromisso na cidade de Campina Grande. E é tanto que o deputado me falou: Amâncio, você dirige com mais cuidado, você dirige com menos velocidade, você não passa de 100, então nós estamos atrasados para essa reunião em Campina Grande com o pastor Francisco Pacheco, seu filho, e a diretoria da igreja ou da convenção de Campina Grande. Então ele pediu o deputado para que eu não fosse dirigindo e passasse a direção do veículo para Pedro do Paletó. Então, conforme estávamos falando ali no Rio Paraíba, se não me falha a memória, tem uma curva, quem vem de João Pessoa para Campina Grande, e o Pedro, ele entrou naquela curva com 140 quilômetros. Então eu falei: Pedro, Pedro, Pedro. E quando eu falei pela terceira vez, eu já tinha uma noção do que ia acontecer, e o carro perdeu o controle e capotou 5 vezes. Na terceira vez que ele capotou, e sua infração de segundos, eu entrei num túnel azul. E no meu pensamento, quando eu entrei nesse túnel azul, eu estava entrando no céu, porque a noção que a gente tem é que o céu é azul, né? Então, de repente, eu saí do outro lado desse túnel azul, e aí eu estava em um jardim, muito capim, todo o capim era verde e alto, e eu estava deitado em cima daquele capim, com o rosto para cima assim, deitado de costa em cima do capim, né? E olhando para o céu. Então eu só via o céu e o gramado. Não era um gramado, era um capim de mais ou menos meio metro. Então eu cheguei a pensar naquele momento que eu tinha morrido, e o túnel que eu tinha entrado era azul e eu estava entrando no céu, e agora eu me encontrava no céu. Eu imaginei naquele momento que eu havia partido para o andar de cima, mas de repente eu percebi que eu precisava me movimentar. Eu estava paralisado, e quando eu me movimentei, então eu bati na minha barriga e vi que eu senti que estava vivo ainda aqui na terra e não lá no paraíso, onde estão aqueles que partiram em Cristo Jesus. Assim sendo, eu me levantei, dei um pulo para cima e fui socorrer o Pedro do Paletó, meu amigo, companheiro de trabalho, e o deputado pastor Filemon Rodrigues. Então, eu fiquei no meio do caminho, né? E eles ficaram presos nas ferragens do carro. O carro não prestou mais para nada. Era um carro alugado, então
a locadora perdeu 100% do carro. E eu tive que voltar para João Pessoa, porque o terno, eu estava de terno, e o terno ficou manchado de verde da grama. O deputado foi para Campina Grande, a reunião, se não me engano, no Corpo de Bombeiro, o carro do Corpo de Bombeiro, e o Pedro do Paletó ficou lá para rebocar o carro. Resultado, nem o deputado se machucou, nem Pedro do Paletó se machucou, e eu também não tive nenhum corte grave. Eu tive, e não percebi no momento, mas só fui perceber quando cheguei em casa, um riscozinho de 2 centímetros, aliás, milímetros, 2 milímetros mais ou menos assim na cabeça, que eu percebi quando cheguei em casa e fui tomar banho. Mas esse Salmo 91, versículo 1, me fez lembrar disso, porque eu peguei uma carona com o senhor, que ele morava para as bandas da praia ali, talvez Bessa, não sei. E ele me deu uma carona até o posto que fica ali ao lado do Almeidão. E ele perguntando o que tinha acontecido, e eu fui relatando. E aí o homem que viu o carro naquela situação, ele disse assim: você é um milagre, viu? Você é um milagre. Ele não disse um milagre de Deus, eu não sei porquê. Aí a esposa dele, que estava na frente, eu estava atrás, o marido dirigindo e a esposa ao lado. E aí ela disse assim para mim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ela citou este versículo para mim. E agora o companheiro pastor Cambuim me faz lembrar dessa passagem bíblica naquele evento que me aconteceu, repito, em 2006, e um grande milagre. E aí ela falou poucas palavras, só dizendo que Deus era quem tinha me guardado, me protegido, porque eu falei para ela, né, que era um servo de Deus, um pregador do Evangelho. Então ela não me disse a sua religião, mas ela citou este versículo bíblico, repito, Salmo 91, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu poderia falar bastante a respeito deste versículo, mas eu fui tocado, pastor Cambuim, a dar esse testemunho que serve para muitos servos de Deus, servas de Deus, que enfrentam problemas e chega a uma situação que dependemos completamente de Deus. Tenho a absoluta certeza que naquele acidente Deus me poupou, porque eu estava escondido nele, eu estava repousando nele, eu estava guardado através da sua onipotente mão. O seu esconderijo naquele momento foi que me protegeu do perigo da morte ou coisas semelhantes. Assim sendo, eu agradeço a você, companheiro pastor Cambuim, por me lembrar deste texto bíblico e desse testemunho que eu já dei em algumas igrejas, quando fazendo missões pregamos em muitas partes do estado da Paraíba. Deus continue te abençoando, companheiro pastor Cambuim. Ore por nós. E não só o pastor Cambuim, mas você que acaba de assistir esse vídeo, né, que é um áudio em formato de vídeo, divulgue para os seus amigos, conhecidos, parentes, os seus contatos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.